Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E aí, como é que vocês estão? Faz tempo que não tem React, vou fazer um React assunto sério aqui. Vamos falar da denúncia do vídeo que fez o Felca, o vídeo aí, porra, 36 milhões de visualizações no momento que eu tô aqui gravando. Acho que a gente tem algumas coisas para comentar, é um assunto importante. Então, senta o dedo no like, tá? Senta o dedo no like. A gente passou aí uns dias com vídeos improvisados, porque eu não tava aqui no Rio Grande do Sul. Então, deu uma caída na audiência. Porém, entretanto, todavia, contudo, não obstante, aumentou bastante o número de novos inscritos, em função dos debates que eu acabei fazendo lá em São Paulo. Então, essa galera que tá chegando, muito obrigado, senta o dedo no like, vamos fazer aqui um comentário sobre essa situação que o vídeo do Felca colocou luz. E, para nossa dinâmica de react, vamos utilizar aqui como vídeo de fundo, um vídeo da Galãs Feios comentando o assunto, até porque o vídeo do Felca é bem longo, são 50 minutos, você até já deve ter assistido, porque enfim, 36 milhões de visualizações neste momento. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Você sabe o significado da palavra adultização? O processo de adultização refere-se ao distanciamento da criança do seu mundo infantil e sua inserção precoce no mundo dos adultos. Agora eu te falo o verdadeiro significado. Sexualização precoce e maior risco de abuso, problemas de autoestima e insegurança, desenvolvimento emocional prejudicado, ansiedade, baixa estima, depressão e dificuldades de sociabilização. Fala, seus mal diagramados! Felca se tornou um herói improvável ao lançar um vídeo de 50 minutos que expõe como a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais virou uma forma apelativa, fácil e até criminosa de ganhar muita grana, visualizações e agradar machos doentios em busca de erotização infantil. Sim, E é uma parada que já tem há muito tempo, né? Enfim, até vou contar esse caos aqui antes da gente começar a falar especificamente dessa situação em si. A minha filha mais nova, quando tinha, sei lá, 4 anos, né? Enfim, eu fazia vídeo, aquela coisa toda, ela também queria fazer vídeo e tal, né? E aí ela queria criar um canal, aí a Gabi criou um canal para ela, as duas. Enfim, era uma brincadeira dela, não tinha audiência nem nada, mas a Anitta fazia vídeo fazendo um cupcake, sabe? Ou brincando com as bonecas, ou coisa assim, quase nunca ela aparecia nos vídeos e tal, né? Geralmente aparecia só o que ela estava fazendo, não aparecia ela. E não tinha audiência, não tinha audiência. E aí, um dia a Gabi postou um vídeo, né? Com a Anitta tomando banho de piscina, numa piscininha de plástico, no pátio de casa, assim. Uma coisa absolutamente inocente, a filmagem nem era de perto, era de longe e tal, mas era ela ali numa piscininha de plástico. E destoou muito o número de visualizações. Tipo, os vídeos que ela fazia nesse canal na época, faziam 10 visualizações, 12 visualizações. E esse aí fez, sei lá, 3 mil visualizações. E a gente achou muito estranho. E a leitura que a gente fez foi justamente isso. Deles utilizarem esse tipo de vídeo, que é um vídeo inocente, com uma criança ali de 4 anos, 5 anos, sei lá quantos anos ela tinha nisso, para linkar com outros conteúdos cada vez mais pesados, que o próprio algoritmo faz isso, tá, galera? E eu acho que esse é um bom ponto de partida aqui pro nosso papo, né? Já para entender qual o mecanismo está por trás deste problema, que, claro, é um problema multideterminado, não é uma única razão, né, que a gente possa apontar nesse problema, mas é interessante começar a entender a partir daí. Por quê? Porque você clica num vídeo ingênuo como esse, né, que nós tínhamos aqui com o canal da Anitta, né, que não existe mais esse canal, inclusive, esses vídeos. E isso faz com que o próprio algoritmo comece a indicar outros vídeos onde a barra vai ficando cada vez mais pesada, até chegar em ambientes que realmente são ambientes assim, de crime explícito, né? Porque eu acho que muito antes desse ambiente de crime explícito já tem crimes sendo cometidos em outros vídeos. Então, o que eu quero dizer? Os algoritmos, não é de hoje,
impulsionam esse tipo de coisa e acabam criando esse tipo de bolha. E eu tô falando esse tipo mesmo que você tá pensando aí, desse tipo de gente que você tá pensando aí. E pensa, se eu perceber isso, sei lá, há 5 ou 6 anos atrás, eu imagino que outros também perceberam. Se é uma pessoa sem escrúpulos, vai utilizar propositalmente essa dinâmica para conseguir engajamento e fazer visualização. Mesmo que não seja uma pessoa fazendo nenhum tipo de apologia a esse tipo de comportamento, que a gente nem pode falar, né? Mas você sabe do que eu estou falando. Mas essas pessoas, ao fazerem isso, o que acontece? Elas estão ajudando aquelas outras pessoas que sim têm interesse em disseminar esse tipo de comportamento, esse tipo de conteúdo, porque serve de porta de entrada. E aí, esses produtores de conteúdo que se aproveitam dessas crianças nesse sentido, para conseguir engajamento e visualização, sabem disso. Sabem qual é a bolha que eles estão alimentando, sabem onde é que isso termina, mas estão se aproveitando disso. Por grana, por fama, por engajamento, né? Além de todas as outras problemáticas em torno dessa mesma situação, que a gente nem tá falando aqui por enquanto, né? Que o Felca falou ali, naquele briefing ali do vídeo da Galãs aqui que a gente tá assistindo, que na realidade são problemas derivados da adultização, né? Que na verdade é isso, né? É um processo que eu gostaria até de chamar de um outro nome, mas eu não sei se dá para chamar aqui ainda. Tá? Então só me lembrei desse causo, tá? Porque eu acho que foi quando eu me deparei pela primeira vez com essa dinâmica aqui no YouTube. Mesmo Felca, que há alguns meses nos fazia rir ao experimentar a base da Virgínia Fonseca, jogou luz num tema que até agora poucos tinham exposto com a coragem e contundência que ele teve ao preparar esse material. O impacto do vídeo é enorme até aqui. Em 4 dias, as visualizações atingiram a marca de 26 milhões, se tornando o vídeo mais visto do... Hoje, enquanto eu gravo, 6 dias que o vídeo tá no ar, 36 milhões de visualizações. E fica mais absurdo ainda esse número quando a gente descobre que é um vídeo que não está monetizado, tá? Normalmente a plataforma entrega menos, tá? Vídeos que não são monetizados. O canal do influenciador, mais conhecido por conteúdos bem-humorados e reacts. Mas, ao transitar em um novo terreno, ele se saiu bem e recebeu elogios de pais, políticos e especialistas nesse tema. E o que Felca fez foi mostrar o óbvio. As redes são coniventes e lucram com toda essa nojeira. Existe hoje, nas plataformas, todo um ecossistema de produção de conteúdo que se pauta, assim como quem não quer nada em expor crianças e adolescentes, principalmente meninas, em trajes sumários, realizando dancinhas sensuais, se relacionando com outros menores de idade e conversando sobre namoro e até sexo. O vídeo foca bastante no conteúdo produzido por Ítalo Santos, paraibano com 20 milhões de seguidores e que teve suas contas... Isso é uma outra coisa que às vezes eu fico assustado. Camarada esse aí, né, que de camarada não tem nada, é só meu hábito de chamar as pessoas assim. Enfim, 20 milhões de seguidores, eu nunca vi o cara na vida. Isso é uma outra coisa que a gente também tem que pensar. Essa segmentação que faz as redes sociais. Pô, o cara tem uma bolha gigante, 20 milhões, e eu simplesmente nunca vi ele na vida. Aqui em casa, eu perguntei pra todo mundo, nunca ninguém viu ele na vida. Então pensem o tamanho das bolhas reproduzindo o que há de pior na humanidade, que existem por aí e que a gente simplesmente não sabe que elas estão tendo esse tipo de aderência, porque isso tem a ver com a dinâmica das redes. Eles vão procurando pessoas que buscam conteúdos afins e para fazer isso eles potencializam esses conteúdos. Então veja, se a pessoa gosta desse tipo de dinâmica perversa, criminosa, o algoritmo não está nem aí. Ele vai estimular que vídeos cada vez mais dentro dessa linha, mais escancaradamente dentro dessa linha sejam produzidos e que isso vai
sendo oferecido para as pessoas e vai formatando essas bolhas, né? Onde dentro de cada uma dessas bolhas, essas pessoas ficam mais seguras em relação à crítica, em relação ao que vão postar, em relação ao que podem falar. E os produtores também vão ficando cada vez mais ousados, né? No sentido de ir extrapolando todo tipo de limite razoável, tá? Mas eu acho que esse aí rodou. Esse aí já tá com os pés enrolados. Eu acho que isso já foi uma das vitórias do vídeo do Felca. Derrubadas depois dessa exposição do Felca. Nas redes, ele registrava o cotidiano de sua mansão, habitada por crianças e adolescentes que ele busca em regiões afastadas do Brasil, com a promessa de transformá-los em novas celebridades. O produtor de conteúdo já era investigado desde o ano passado por suposta exploração de menores em vídeos que, entre outras coisas, mostram jovens dormindo juntos com roupas íntimas e outros absurdos que foram normalizados pelo tal de Ítalo. Uma das meninas que ficou famosa com essa... Sabe, isso aí já é um passo adiante. Tipo, esse cara com certeza chegou nesses 20 milhões de seguidores entendendo o que ele estava fazendo, gente. Não estamos falando de alguém que postou um vídeo ali, hypou um pouco mais, daqui a pouco tá... Não, nós estamos falando de uma pessoa, né, que a essa altura do campeonato já deve ser milionária, que sabe perfeitamente, porque não tem como você constituir, né, uma bolha desse tamanho, com esse tipo de conteúdo, sem saber onde é que isso vai parar. Então, essa vitória já há, pelo menos, no vídeo do Felca, porque se já existiam investigações, agora com toda a mídia colocada sobre o assunto e sobre o tal Ítalo, que eu não conhecia, eu acredito que ele deve ser responsabilizado. Assim nós esperamos e assim a gente tem que fazer pressão para acontecer. Tática é uma tal de Camilinha que foi adotada por Ítalo quando tinha 12 anos. Hoje ela ainda é menor de idade, mas já até passou por procedimento de colocação de prótese de silicone nos seios. O que faz o caso do Ítalo ser tão delicado é o que ele fez da Camilinha. A Camilinha entrou no círculo do Ítalo quando ela tinha 12 anos. Ela continua com ele até os dias de hoje, com 17. Ela desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse meio. E aos poucos, o Ítalo começou a perceber que quanto mais era mostrado da Camilinha, em todos os sentidos, mais retornava em números. Após o vídeo de Felca, a mãe da influenciadora saiu em defesa de Ítalo, mas honestamente, se a mãe permitiu que a filha fosse morar com um influenciador digital numa casa cheia de adolescentes, eu me recuso a levar em consideração qualquer opinião dessa... E infelizmente isso é comum, né, gente? E aí a gente tem que colocar isso tudo dentro de um contexto socioeconômico também, né? De toda a pressão que existe, de tudo que pode acontecer diante de uma situação como essa, onde a menina não deixa de ser vítima, tá? Dificilmente ela vai assumir isso publicamente, pelo menos agora, no primeiro momento, tá? A própria mãe deve defender. Isso, inclusive, é comum de acontecer nessas situações, né? Mas a gente sabe muito bem que tipo de situação que pode estar por trás, enfim, dessa adoção aí, né? Para usar as palavras aqui do Helder. Essa mulher. Outra jovem que foi exposta no vídeo é Caroline Dreyer, cuja mãe, Patrícia Dreyer, é acusada de explorar conteúdo sexual da filha nas redes e vendê-lo para pedófilos no Telegram. Esse é mais um caso em que não importa o que a mãe diga, definitivamente não se trata de uma pessoa apta a criar um adolescente com dignidade e, no mínimo, deveria perder a guarda por ter chegado ao ponto de lucrar com fotos sensuais da filha menor. Caroline sumiu, ninguém sabe se ela está segura e há indícios de que a mãe tenha lucrado muito com a venda de conteúdos VIP da filha, se é que vocês me entendem. Há outros exemplos dentro do vídeo de Felca, mas o ponto é que, como tudo que acontece nesse país, logo vira uma discussão polarizada, mesmo que o tema em questão devesse ser despolitizado e unir da esquerda à direita, mas nunca é o caso, e não é porque sabemos que a direita é a principal opositora de práticas que poderiam diminuir
os casos de assédios e exploração infantil, que na maior parte das vezes começa em casa e são praticados por familiares e conhecidos. Basta analisar os exemplos de Camilinha e Caroline Dreyer. É que assim, não tem como não politizar esse tipo de situação. Isso aí é, em essência, também um problema político. A direita, ela tentou capturar, tá, esse assunto no sentido de utilizar essa gigantesca repercussão para investir no seu moralismo. Por quê? A questão da defesa dos menores, da defesa da família, isso é instrumentalizado pela direita de maneira moralista, né? O Helder aqui foi muito preciso. A maior incidência de abusos acontece dentro das famílias, pessoas próximas das crianças. Isso é importante que a gente entenda, né? Existem estudos, estatísticas robustas nesse sentido, de diferentes fontes, de modo que isso é um consenso em quem pesquisa abusos, tá? Entretanto, a direita inteira dificulta a construção de mecanismos de proteção que possam dar garantias para as vítimas dessas pessoas muito próximas da família, etc. Eles sempre tratam essa questão de uma maneira violentamente punitivista, porém colocando o foco de onde aconteceria o crime num abusador hipotético, né? E não nos problemas concretos, reais, onde isso acontece. Por exemplo, uma das principais formas da gente descobrir eventuais abusos é nas escolas. Nas escolas. Como quando a gente trata questões de gênero. Quando os professores, em alguma medida, abordam questões de gênero na sala de aula, é um momento onde se descobre muitos desses abusos. Por quê? Porque as vítimas, muitas vezes, como o abusador é alguém muito próximo, às vezes alguém da família, sequer entende que aquilo ali é um abuso. E aí, quando a gente trabalha questões de gênero na sala de aula, é um momento onde a gente consegue perceber a situação que tem que ser debelada. Então, veja, essa mesma direita moralista, ela é contra qualquer tipo de discussão de gênero na sala de aula a partir do espantalho da ideologia de gênero. Né? Então eles criam um espantalho que, na verdade, protege os abusadores. Entendem? Gente, o Jair Bolsonaro, poucos anos atrás, estava dizendo que era para rasgar o ECA e jogar no lixo. É lógico que a gente pode aprimorar o ECA, é lógico que tem algumas questões ali que, enfim, podem ser melhoradas, mas o ECA é a principal ferramenta de defesa dos menores no Brasil. No entanto, essa direita chucra gosta de inventar histórias, como a turminha lá da Damares, mas, em sentido prático, tá, eles procuram destruir os mecanismos já existentes de defesa dos menores. Como, por exemplo, as discussões de gênero na sala de aula, como, por exemplo, o ECA. Então agora eles estão querendo falar em leis e etc., sendo que nós já temos, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que existe justamente para proteger essas crianças. E por que eles têm que fazer a discussão ir para esse lado? Ah, não, vamos criar leis mais duras. Sabe, como a solução para tudo fosse punitivismo, para fugir do verdadeiro debate, que é o debate sobre a regulamentação das redes. Que hoje as redes sociais, elas funcionam como mecanismos que incentivam esse tipo de comportamento, esse tipo de crime. Porque isso dá lucro, tanto para as redes quanto para os produtores. Então, para não fazer o verdadeiro debate, que deve ser o da regulamentação das redes, eles jogam esse debate para um lado meramente moralista, enquanto lutam para desarticular as ferramentas de defesa das crianças e dos adolescentes. Porque o debate tem que ser esse agora.
Não que a gente também não tenha que responsabilizar, que a gente tenha que criar melhores mecanismos de proteção, de fiscalização, lógico. Mas o vídeo do Felca joga uma luz, tá, gente, na questão das redes sociais patrocinarem esse tipo de comportamento. É sobre isso. Evidentemente, não só sobre isso, mas também sobre isso. Mas aí a direita não quer fazer essa discussão. Geralmente são eles que impedem toda e qualquer tentativa de orientar crianças nas escolas sobre como evitar esse tipo de conduta e reconhecer quando é alvo de perturbação sexual. Confundem propositalmente o debate, insinuando que professores e escolas querem doutrinar nossas crianças. Claro, se adolescentes e crianças perceberem a manipulação, como é que pastores, pais abusivos, treinadores de futebol, Donald Trump, Saul Klein e os Jeffrey Epstein da vida conseguirão ser predadores? Bem lembrado, muito bem lembrado, né? A hipocrisia reina, né? Gigantesca na direita, né? Até parece que Donald Trump não teve que manipular a lista de Epstein para sumir com o seu nome, né? Justamente porque aquilo ali é uma lista de possíveis clientes criminosos abusadores, né, gente? Sexuais de menores de idade, não é mesmo? Só que nessa repercussão do vídeo de Felca, eles desceram mais alguns degraus na escala de desfaçatez e alegaram que, por meio dessas denúncias, Felca pretende aumentar o cerceamento da liberdade de expressão que estaria comprometida, pois o debate sugere que deve haver regulação das redes sociais para que esse tipo de conteúdo seja censurado. Perfeito, porque assim, quando o vídeo explodiu, a reação desarticulada da direita foi de utilizar isso para reforçar o seu moralismo em torno da questão da família, né, de combater os abusos, etc. Agora, na página 2, eles perceberam que, na realidade, o que o Felca estava denunciando era o fato das redes sociais estimularem esse tipo de dinâmica. E aí começou a haver uma articulação do discurso da extrema-direita, colocando o foco do debate, ou pelo menos tentando, porque eles não conseguiram, pelo menos até agora, e acho que nem vão conseguir, tamanha a repercussão do vídeo do Felca, na questão disso ajudar aqueles que estão a favor de realizar uma regulamentação das redes sociais. E aí a gente viu o discurso mudando. E coisas absurdas, como por exemplo, eu vi direitista dizendo que o Felca estava fazendo, na verdade, era ajudar os abusadores. Porque ele estaria naquele vídeo, sob a desculpa de estar denunciando, ensinando pessoas que têm esses impulsos, enfim, esse perfil, etc., a como encontrar esse tipo de conteúdo na internet. Vejam a baixeza dessa turma, gente. Então, para defender o seu direito de continuar cometendo crime na internet, a turma da direita ligou foda-se para a denúncia do Felca. Então, foda-se esse gigantesco esquema que desemboca em abusadores, em criminosos. Vamos defender o nosso direito de continuar utilizando a internet para mentir. Esse é o nível da nossa direita, gente. Eu tenho insistido aqui, a direita só se baseia, tá, em 3 coisas: senso comum, moralismo e demagogia. É isso. Senso comum, moralismo, demagogia. Não tem proposta para nada, só pensam em si mesmos, só utilizam o discurso e o debate político com finalidades pessoais e estão nem fudendo para a sociedade, para os trabalhadores, para as crianças ou para qualquer outra coisa. Tá bom? É importante que a gente tenha
clareza a respeito disso. Sempre a mesma ladainha. Em prol da tal liberdade de expressão irrestrita, direitista defende até cometimento de crime envolvendo as crianças que eles juram defender. Rodrigo Constantino criticou Felca e acusou o influenciador de ser um agente infiltrado da esquerda na defesa da censura. Tá muito claro que a esquerda vai usar esse caso sensível e chocante de pedofilia para dizer que é preciso calar discurso de ódio e fake news. Ou seja, por conta da pedofilia, que é uma agenda basicamente da esquerda, aliás, eu denuncio isso no meu livro de uma década, esquerda... Sabe, e, vejam só, ele só... É um assunto sério. Estamos falando da vida de crianças. Aí vem esse palhaço, esse imbecil, esse arrombado do caralho, falar que os abusos com menores são coisas da esquerda. Sendo que sempre que tem algum escândalo envolvendo esse tipo de comportamento, quem é que a gente vê, gente? Quem é que a gente vê nos noticiários? É o cidadão de bem, dentro de casa. São alguns pastores que vira e mexe, aparece um vídeo, um flagrante, uma coisa assim. Vocês lembram lá do Som da Liberdade? O filme que eles utilizaram desse debate para fazer politicagem? Pois é, o Tim Ballard lá, o produtor do filme, tem inclusive acusações nesse sentido. Isso para não repetir a questão da ilha de Epstein lá e do Trump. Todos de direita. Aí como a esquerda, na verdade, entende a necessidade de haver discussões de gênero, eles montam esse espantalho para tirar a culpa do seu colo. Mas são canalhas. São canalhas, são vermes. Tá? Não valem aquilo que descomem. Tá? Esse aí, inclusive, assim, eu não vou nem falar aqui, tá? Eu não vou nem falar aqui o que eu penso, o que eu desejo, tá? Mas, enfim, eu acho que o caso dele já está bem encaminhado. Caviar, e o Olavo de Carvalho antes de mim já falava disso, e tem provas sobradas de que a esquerda flerta com a pedofilia, né? A esquerda, de repente, está usando isso como um pretexto para censura. Todo cuidado é pouco, porque ninguém quer erra de ninguém onde o sujeito possa promover crimes, que já são crimes. Deixa eu ver se eu entendi. O Codorna de óculos quer desacreditar uma pauta séria como essa apenas para não atrapalhar o esquema dos caras que ele admira, como o Donald Trump e o Jair, aquele que admitiu ter pintado um clima com meninas venezuelanas. Boa, eu tinha esquecido disso. Vocês lembram, gente, do pintou um clima do Jair Bolsonaro? Tá? Vocês lembram disso? Aí depois eles vêm dizer que é coisa da esquerda. Sendo que os casos recorrentes que a gente vê é sempre, ou quase sempre, da mesma linha. Do mesmo tipo de ambiente. Do mesmo tipo de pessoa. Então não é uma questão de politizar esse assunto. Não tem como despolitizar esse assunto. Tá? 14 anos? Olha a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 arrumadinha num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei pintou um clima, voltei, posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas. Além do mais, quem viu o vídeo sabe. Que coisa asquerosa. Qual o contexto daquilo que tá dizendo? Pintou um clima e voltei, menininhas arrumadinhas. É isso, gente. É aquilo ali que vocês viram. Aquilo ali é o Bolsonaro. Aquilo ali é o Bolsonaro. Passei, vi 3, 4 menininhas arrumadinhas, pintadinhas, não sei o que, pintou um clima, voltei. Pedi pra entrar. Não tem o que ele diga, não tem desculpa. Tem que ser um bolsonarista fanático, terminal, tá? Pra não perceber o quão asquerosa foi essa fala do Bolsonaro. Pra vir um estúpido, que nem o bosta do Constantino, falar aquela merda que ele falou ali antes.
O Felca em nenhum momento ideologiza o assunto, se coloca com neutralidade sobre o tema, tanto que chega a ser estranho quando alguém reage de maneira belicosa sobre um assunto que, em tese, deveria unir qualquer pessoa adulta com bom senso. A repercussão foi tamanha que até parlamentares como Hugo Mota tomaram conhecimento do conteúdo. O presidente da Câmara disse que pautará na casa projetos de lei para discutir o tema. Atitude que a vereadora federal Amanda Vettorazzo, que deveria estar metendo uma galocha no pé para fiscalizar córrego cheio de e sofá em algum bairro distante da capital, enxerga como uma forma de ampliar a censura nas redes. O mesmo vale para o Nicolas Ferreira, que luta para que as plataformas sejam isentas de responsabilidade por promover esses conteúdos, mas pegou carona no sucesso do vídeo para fingir que se importa, enquanto como parlamentar não faz nada para impedir o problema. Esse tipo de situação revelada pelo Felca só é possível graças à isenção de responsabilidade das redes, que não só permitem, como distribuem, promovem e remuneram conteúdo criminoso. Enfim, a discussão precisa ser até mais ampla. Veja o exemplo do influenciador Boca de 09. Hoje, um adolescente escroto que se filma dirigindo em situações arriscadas, ele surgiu na internet por volta dos 12 anos, escrotizando geral, falando palavrões e ao lado de mulheres mais velhas. Por ser menino, geral achava lindo, ria, compartilhava. Mas ele também é vítima do mesmo fenômeno e se transformou num sujeito tão folgado que em algum momento será inevitável se fuder. Tô sentindo com você preso também. Eu tô sentindo que esses caras tá só esperando fazer 18 anos pra me dar o bote. Tô sentindo, acho que eu vou... Tá aí mais um que eu nunca tinha visto na minha vida. É isso aí, isso é o YouTube. Eu vou me mudar pra gringa, rapaziada. Vou me mudar pros States. Eu vou sumir, rapaziada. Tô sentindo, os caras já me censurou, já tirou meu Instagram. Tá, 2 Instagrams já os caras já tirou. Os caras agora... Tô vindo a hora deles dar o baque lá em casa, tá eu e minha mãe dormindo. Bora, porra, bora, põe pra quê pro Boca de 09 Vinícius. Temos outros exemplos num passado nem tão distante, como a Melody, a Beli Belinha, o Pastor Mirim, MC Pedrinho, Carlinhos Piloto e coaches adolescentes. Nenhuma dessas pessoas deveriam ser famosas e ganhar exposição nas redes. Deus te colocou no caminho, viu? Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Ela nasceu sem tímpano, cara. Você tá metendo louco. Você tá metendo louco pesado, irmão. Pô, você tá metendo louco pesado. Nasceu sem tímpano e sem corda vocal. Nem mudo. Até mudo tem corda vocal. Não precisa necessariamente estar de biquíni numa piscina para o conteúdo ser considerado problemático e a exposição afetar o desenvolvimento do menor de idade. O fato é que esse problema não é novo, ele só foi exposto da melhor forma por alguém que conhece bem o ecossistema dos influenciadores e não por uma emissora de TV que faria uma matéria quadradona sobre o assunto. Muito bem. Vira um divisor de águas também, porque a direita, ao argumentar que fiscalizar esse conteúdo afeta a liberdade de compartilhar mentiras e propagar o golpismo nas redes, vai ser capaz de defender até mesmo exposição erótica de crianças. Quando a gente pensa que viu de tudo, os caras mostram que são capazes de nos surpreender negativamente. Beleza, agora sim, beleza? Só deixei ali o Éder terminar, mas acho que eu consegui, enfim, dizer aqui o que eu queria. E o ponto central é, a discussão continua sendo a mesma, a necessidade de regulamentação das redes sociais. E o importante é que a gente se organize para que essa regulamentação não seja feita só de cima para baixo, tá? Por quê? Porque essa regulamentação, além de criar condições de proteger, por exemplo, menores de idade, também seja uma regulamentação que atenda aos interesses dos trabalhadores da internet, né? A grande maioria, a esmagadora maioria dos trabalhadores da internet são trabalhadores precarizados que lutam muito para ganhar a vida aqui, como esse que vos fala. Então, sim, tem que regulamentar, porém, tem que chamar as pessoas diretamente interessadas, não só
Quem consome o conteúdo, mas quem produz o conteúdo, né? É fundamental que a gente faça esse debate e é fundamental que a gente trate não só como uma questão de saúde pública, de segurança pública, mas também de segurança nacional, né? Redes sociais são instrumentos muito poderosos e, portanto, têm que ser tratados como questão de segurança nacional, né? Onde não pode ser e nem é território sem lei. Tá bom, gente? Então, se vocês gostaram, chegaram aqui até o final, deixe seu like, é muito importante, confere se está inscrito no canal. Muito obrigado pela audiência, falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.